Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje estamos à quinta-feira e agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por este novo dia de vida que Ele tem nos dado. Somos gratos a Deus por ter nos dado um descanso, por poder ter dormido e por poder estar aqui nesta manhã. E o nosso desejo, nossa oração é que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da graça e da presença de Deus sobre a sua vida. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai toda segunda, sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, aqui na nossa página, na página do pastor Juan Teixeira. Também estamos no YouTube, onde você pode ir ali e deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares, enfim. Você pode então ser um cooperador deste ministério aqui do pastor Juan. Estamos na cidade de Caciqui, na Igreja Luz para os Povos. E temos uma palavra de Deus nesta manhã para cada um de vocês. Uma palavra diretamente do trono de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Uma palavra de obediência, de conquista e de vitória. Resulta que Moisés já tinha morto. Passa a liderar a nação de Israel Josué. Josué vai introduzir na terra prometida a nação de Israel. Através de um milagre, no Rio Jordão, o Rio Jordão vai se abrir e toda a nação vai passar em seco para o outro lado, tomando posse então da terra. Agora, para eles poderem continuar avançando, existia alguns obstáculos. Para eles poderem continuar avançando, tinha um obstáculo que estava ali bem na frente deles. Algo que nunca ninguém em toda a história tinha conquistado ou poderia ter derrotado. Algo que parecia impossível aos olhos humanos. E aquilo que muitas vezes parece impossível aos olhos humanos, Lucrécia, que Deus te abençoe poderosamente ali na base missionária Jocum. Um grande abraço para Paulo e para o filho, que Deus venha abençoar poderosamente sua família aí em a base missionária Jocum, em Ribeira, Uruguai. Às vezes tem coisas que parecem serem impossíveis aos olhos humanos. Coisas que parecem que não vamos alcançar jamais ou que não vamos conquistar. Gabriel, o nome do filho de Paulo e Lucrécia. Sempre me esqueço o nome dele. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Coisas que parecem impossíveis, que nós vamos conquistar ou que possamos alcançar. E o inimigo muitas vezes ele toma parte nessa dúvida, nessa falta de fé, poderíamos dizer assim, e ele vem tirar proveito da situação, fazendo com que muitas vezes nossos sonhos venham serem frustrados por nós não lutar, não permanecer em fé, não permanecer firmes no Senhor. Então resulta que nós
perdemos muitas vezes as bênçãos de Deus. Bom dia, nossa irmã Rúbia, da cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Um grande abraço para a Rúbia, para a sua família. Que Deus abençoe. E o inimigo se utiliza da nossa incredulidade, da nossa dúvida, da nossa, poderíamos dizer até do nosso desânimo, e vai fazer com que nós venhamos desistir de certos sonhos, de certos projetos, porque parece impossível continuar avançando. As circunstâncias estão dizendo que não. A parte financeira está dizendo que não. A parte familiar está dizendo que não. O desânimo está dizendo que não. E ali ficamos então parados e não queremos avançar. Ou não temos força para avançar. Nós detemos naquele lugar. E pouco a pouco nós vamos acomodando, como se estivéssemos sentados numa poltrona maravilhosa. Nós acomodamos, estiramos nossas pernas, nós tiramos para trás e ali ficamos sentados sem poder avançar. Porque não queremos sair da nossa zona de conforto que foi construída através da nossa dúvida, através da nossa incredulidade, que na realidade é uma zona de conforto até falsa, poderíamos dizer. É uma zona de conforto que criamos através da resignação. Não dá, não vou conquistar, não dá para chegar lá, é impossível avançar. E nós resignamos e muitas vezes colocamos a responsabilidade sobre Deus. Deus não quer que eu vá. Ei, mas se Deus falou que é para ir, se Deus falou que é para avançar, por que então estamos retrocedendo em vez de avançar? O que queremos ver? O que queremos enxergar? Nós temos que obedecer o chamado de Deus e avançar naquilo que Deus falou conosco. Ali estava o povo de Israel, uma terra para conquistar, mas tinha uma cidade que nunca jamais tinha sido conquistada em toda a história. Era uma cidade fortemente amurallada, com as muralhas muito altas, largas e altas, muralhas que eram impenetráveis, onde nunca ninguém pode derribar aquelas muralhas. Alguns dizem que por as muralhas poderiam cruzar em 2 carros facilmente, na largura da muralha. Estamos falando de Jericó. O primeiro grande impedimento para o povo de Israel avançar. O primeiro obstáculo, a primeira prova, o primeiro desafio que eles tinham para continuar em frente. Como conquistamos essa cidade? O que vamos fazer? E recém o povo tinha atravessado o rio Jordão em seco. A primeira geração que saiu do Egito atravessaram o Mar Vermelho. Murmuraram. A consequência da incredulidade, todos morreram no deserto sem alcançar a promessa de Deus, sem chegar a ver a glória de Deus sobre suas vidas, sem chegar a ver o cumprimento da vontade de Deus sobre a vida deles, como consequência de quê? Da incredulidade, da rebelião, do medo, do desânimo. Não, nós não podemos conquistar essa terra, não podemos entrar em Canaã. Por quê? Porque ali estão os filhos de Anak, são gigantes, nós somos como formiga diante deles, mas a terra boa, disse Josué e Caleb, e o povo se levantou e quis apedrejá-los, e como consequência disto, 40 anos
ficaram no deserto e um a um deles foi morrendo. E que dizer de Moisés? Que no momento de ira, no momento de raiva, quando Deus disse para ele, fala para a rocha, ele furioso tomou o seu cajado e bateu na rocha. Saiu água, mas não era essa a direção de Deus para a vida de Moisés naquele momento. Como consequência disto, Moisés vai ver a terra de longe, mas não vai entrar nela. De toda aquela geração, somente Josué e Caleb. E Josué agora está liderando o povo. Agora atravessaram o rio Jordão. Entraram na terra prometida. Josué, juntamente com Caleb, foram aqueles que disseram que sim, que era possível, que podiam conquistarem aquela terra. E agora, Josué, estamos frente a uma cidade chamada Jericó, que se diz que tinha 2 muralhas, que era impenetrável, que nunca ninguém tinha conquistado. Agora, Deus vai dar a direção para Josué. Deus vai dar a direção para Josué. Capítulo número 6 do livro de Josué. A palavra de Deus vai dizer que então Jericó estava firmemente fechada por causa de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Já o inimigo estava recuando. Ninguém saía e ninguém entrava. Estava fechada por quê? Por medo ao povo de Israel, com medo do povo de Deus. Se há algo que nós devemos entender, compreender e ter algo muito presente na nossa vida, é que Deus nos chamou para conquistar. Deus não nos chamou para recuar, Deus não nos chamou para ter medo, Deus não nos chamou para ser covardes. O próprio Jesus disse, o reino de Deus é dos valentes. Coragem, força, o inimigo estava acurralado. Eles estariam ali dentro sentindo-se talvez seguro dentro das suas muralhas, mas não saíam. Era ali o seu lugar. Era ali dentro onde eles se sentiam seguros. Tem muitos cristãos, e muitos que têm chamado, que estão assim também. Estão sentados dentro da sua igreja porque se sentem seguros. Não têm a coragem, não têm a ousadia de colocar o seu pé para fora e sair a conquistar. Sair e levar e pregar e anunciar a palavra de Deus a toda criatura, como foi o chamado ou o mandato, o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, pareceria ser que aquela cidade que era impossível de conquistar. Carla, na cidade de Artigas, Uruguai, bom dia, um dia abençoado para vocês também aí, um grande abraço para a família, que Deus abençoe. Eu sei que o pai deve estar dormindo nesta hora, porque um homem aposentado agora então deve estar descansando. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus nos chama para conquistar, para conquistar. Agora, como e de que maneira eu vou conquistar? Como e de que maneira eu vou sair? Pode ser para o campo missionário, por exemplo. Eu estou esperando as condições. Ei, Deus já me deu as condições, Deus já me deu o chamado. Deus já me escolheu para a missão, para aquilo que eu tenho que fazer. Então somente eu tenho que dar o primeiro passo de quê? De fé. Eu tenho que começar, eu tenho que sair do meu lugar, tenho que me mexer. Deus se move a favor daqueles que se movem, disse alguém. Deus se move a favor daqueles que se movem.
E o Senhor disse a Josué: vê então, vê. O Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. Vê, caminha, conquista, que o demais é com o Senhor. Somente mover-se em fé. E continua dizendo a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Josué: vem, vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes, e vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas, e sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando virdes o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá a cada homem direto à sua frente. Estratégia. Deus está dando uma estratégia para quem? Deus está dando uma estratégia para Josué. Deus está dando uma estratégia para o povo. Deus está dizendo para ele como vão conquistarem aquela cidade. Tem um projeto, tem um desejo, tem um sonho. Permita que Deus lhe dê a estratégia. Mas não somente permitir que Deus dê a estratégia, é obedecer também a estratégia que Deus está te dando. Deus vai te dar a estratégia se ainda não te deu. Deixe de pensar nas suas próprias forças, deixe de pensar na sua própria capacidade, deixe de pensar em sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, e permita que seja Deus que vá na frente. Obediência é a palavra de ordem, é obedecer ao Senhor, é obedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e todas as coisas te irão bem na vida. Algumas vezes desobedecemos ao Senhor. O corre-corre do dia a dia, as notícias que estamos ouvindo, as circunstâncias, o feijão que sobe todos os dias, o azeite que não dá para comprar, o tomate que está subindo, a batata inglesa que está subindo, e o corre-corre desse dia a dia, parece nós dizer: recua, recua, porque tu não tens os meios para chegar a determinado lugar. E Deus está te dizendo: avança, avança, avança. E a circunstância está dizendo: retrocede. A quem vamos obedecer agora? A voz do Espírito ou a voz do inimigo? Ou a voz do nosso próprio desânimo? Devemos de nós levantar em fé. Sabemos que estamos vivendo nos tempos finais e é algo urgente que nós devemos de fazer, é avançar, conquistar. Foi para isso que Deus nos chamou. Pareceria aos olhos humanos até uma loucura, mas era uma nação inteira rodeando Jericó. Era uma nação inteira em silêncio. Quase 3 milhões de pessoas aproximadamente, rodeando aquela cidade. Sacerdotes, o povo, todos ali rodeando aquela cidade. Josué capítulo 6, isso aí, Carla. Rodeando aquela cidade.
Cada volta que eles davam naquela cidade, eles estavam debilitando os alicerces daquelas muralhas. Imagina uma multidão caminhando, pisando firme. O chão tremia diante da presença dos filhos de Deus. O inimigo treme ante a presença de um verdadeiro filho de Deus, mesmo que ele tente te desanimar. Imagino os soldados de Jericó. A palavra de Deus está dizendo aqui, mas vamos soltar a nossa imaginação nesta manhã. Uma nação inteira rodeando a cidade em silêncio, e os inimigos lá em cima, rindo talvez, falando algumas palavras obscenas, pensando qual é a estratégia deste povo. Como vão nos conquistarem desta maneira? E o povo caminhando uma semana. Uma semana. O povo caminhando ao redor de Jericó. Quantos dias nós esperamos pela resposta de Deus? Quantos dias nós esperamos sinceramente pela resposta de Deus? Tinha que ter me respondido ontem. Então não é para ir. Então não é para avançar. Então não é para caminhar. É para ficar sentado na minha poltrona comodamente. Não é para ir. Deus não está dando sinal. Ei, Deus já te deu o sinal quando Ele te chamou. Deus já te deu o sinal. Somente espere em Deus e aciona em fé. Te prepara, porque a vitória está chegando. Te prepara, porque de um momento a outro tu vai ter que levantar os teus pés do lugar de comodismo, de conforto e avançar, porque Deus está te chamando para avançar. 7º dia, 7 voltas. Se desconcertaram totalmente os homens de Jericó. E agora que deu neles? Agora enlouqueceram. Que estava faltando. Josué, é interessante que tudo aquilo que Deus ordenou, Josué fez. Tudo aquilo que Deus falou, Josué fez. E o mais importante ainda, Josué transmitiu segurança para o povo. Transmitiu segurança para o povo de que certamente iria conquistar aquela cidade. Ele transmitiu essa segurança para o povo. Ele estava seguro daquilo que Deus estava falando para ele. O que acontece? A palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus vai nos dizer. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritar, pois, o Senhor vos entregou a cidade, e a cidade será amaldiçoada diante do Senhor. E ela e tudo que nela está, só Raabe a prostituta viverá, e todos que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros do Senhor. E no versículo 20 diz: e assim o povo gritou, quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou, e com grande brado, o muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade.
A pergunta é, nesta manhã, existe algo impossível para Deus? Existe realmente algo impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Absolutamente nada. Existe algo impossível para um filho de Deus? Absolutamente nada. Pois o próprio Senhor Jesus disse que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nada há impossível que o Senhor não faça para os seus filhos. Tudo se resume numa só palavra de duas letras: fé. Fé. Se resume nessa palavra. Ou acreditamos ou não acreditamos. Ou colocamos nossa fé em ação e avançamos, ou ficamos no nosso lugar de conforto e recuamos. Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Que Deus falou contigo? Ouvistes a voz de Deus? E agora? Qual é a tua decisão? Ou avança ou recua. Ou avança ou recua. Não tem outra posição. Se ficar no lugar de conforto, está recuando, logicamente. Nem se moveu. Não saiu do seu lugar. Agora, é Deus que vai fazer a obra da tua vida. Se Ele chama, Ele é fiel. Ele é fiel para preparar todas as coisas, para que tudo te vá bem. Se Ele tem chamado, é porque Ele já preparou tudo de antemão. Uma cidade que parecia quase não, era impossível de ser conquistada. Somente o povo de Israel, em toda a história da humanidade, foram os que conquistaram Jericó. E ainda, detrás disto, aquela cidade ficou desabitada por muitos anos, até o reinado do rei Acabe e Jezabel, que mandaram reconstruir aquela cidade. Exterminaram a cidade. Exterminaram com obstáculo. Tiraram aquilo que estava impedindo de que o povo de Deus avançasse. E a pergunta nesta manhã é: qual é o obstáculo na sua vida, na minha vida, que está impedindo de avançar? Que obstáculo ainda nós não derribamos, ainda não conquistamos, ainda não superamos, ainda continuamos com essa mágoa no coração que está impedindo de avançar em fé? E poderemos falar de muitas outras coisas mais que impedem de que nós possamos avançar. Somente crê. Porque tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para aquele que crê. Esse é o grande segredo. Pai eterno e Deus do céu, quero agradecer-te nesta manhã, ó Deus, e quero pedir-te, ó Pai, que tu venhas abençoar a cada um daqueles que estão conectados nesta manhã, Senhor. Deus Santo, que a unção de conquista, meu Pai, venha sobre as vidas desta manhã. Que a tua graça, que teu Santo Espírito esteja ministrando sobre cada coração. Meu Deus, que tu venhas operar de uma maneira sobrenatural. Ainda, Senhor, que tudo esteja dizendo que não, que possamos avançar, que possamos conquistar, que venhamos derrubar muralhas.
saltar os muros, meu Pai, vencer batalhas, conquistar territórios, conquistar cidades, conquistar nações, meu Deus, para o Teu Evangelho, meu Pai, para o reino de Deus. Ó Senhor eterno, Tu eres fiel, Senhor, e cumpres a promessa que fizestes a Teus filhos. Ó Deus Santo, ensina-nos, ó Pai, a caminhar em retidão. Ensina-nos, ó Deus, a ser verdadeiros guerreiros, conquistadores. Ó Deus, opera, Senhor amado, naqueles corações, ó Pai, que estão esperando, Senhor, uma resposta Tua. Ó Deus, que possam permanecer firmes no propósito e no momento certo, quando o Senhor Tu dar a ordem de partida, ó Deus, possam, Senhor amado, dar esse passo de fé para conquistar o impossível. Meu Pai, eu quero agradecer-te por esta manhã, meu Deus, e pela Tua palavra. E no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu Te louvo e Te adoro. Amém. Amém, amados. Logo, 21h30, estaremos aqui novamente com uma palavra em espanhol. Ontem não estivemos por razões particulares, mas logo, 21h30, vamos mergulhar no capítulo número 7 de Josué. Convido você para que participe conosco. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.